Olá pessoal, eu sou Thalita Kuroda, eu sou professora na Contabilidade Facilitada Educacional e sócia no escritório Contabilidade Facilitada Assessoria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem causado muita dúvida nas pessoas, que é sobre as movimentações financeiras por Pix. Será que eu preciso declarar essas movimentações na declaração do imposto de renda? Será que o Pix é fiscalizado? Quer aprender? Fica comigo depois da vinheta. Se você recebeu várias movimentações por Pix na sua conta pessoa jurídica e na sua conta pessoa física e precisa de ajuda para fazer a sua declaração do imposto de renda, entre em contato com a nossa assessoria contábil clicando no link que está aqui na descrição. Mas se ao invés de contratar o serviço você quer aprender a fazer as declarações, conheça o IRPF de A a Z, que é um curso completo onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para fazer a sua declaração do imposto de renda com segurança. Clique aqui no link também que está na descrição e conheça o IRPF de A a Z. E agora chega de enrolação e vamos ver se o Pix deve ser declarado na declaração do imposto de renda. A aula de hoje vai ser um pouco diferente, porque nós vamos responder uma pergunta muito frequente dos nossos alunos, que é: o Pix, as movimentações do Pix, elas devem ser declaradas na declaração do imposto de renda? Então nós vamos montar um esquema começando justamente com essa pergunta. O Pix deve ser declarado na declaração de imposto de renda pessoa física? O que é que nós não vamos declarar? Não vamos declarar cada transação. Então não é cada transação, cada Pix individualmente que nós devemos declarar. E o que nós devemos declarar? Nós vamos declarar, no caso de pessoa física, que tenha recebido rendimentos de quem? De pessoa física ou exterior, se for um valor maior que R$ 1.903,98 por mês, ela deve fazer o recolhimento do imposto de renda mensalmente pelo Carnê-Leão, IRPF mensal pelo Carnê-Leão. Porém, se ela receber mensalmente valores menores que R$ 1.903,98 por mês, ele pode informar direto na declaração de ajuste anual, se obrigado. Importante, isso aqui independe do meio de recebimento. Então não interessa se a pessoa recebeu por Pix, por outro tipo de transferência bancária, em dinheiro, ele vai precisar fazer o recolhimento mensal pelo Carnê-Leão se ele recebeu mais de R$ 1.903,98 por mês, ou se ele recebeu menos, ele pode informar só na DAA se ele for obrigado a enviar a declaração. Mas sempre tem aquela pessoa que acha que pode omitir, né, o rendimento, falar, ninguém vai saber mesmo. Então nós vamos esquematizar aqui por que nós não devemos omitir os rendimentos via Pix. Não omitir rendimentos via Pix. E por que nós não podemos omitir esses rendimentos? E no mesmo sentido, nós temos que orientar os nossos clientes a não omitir também. Principalmente inicialmente porque é ilegal, nós não podemos omitir os rendimentos. E depois, porque foi firmado um convênio ICMS entre os estados. Inicialmente foi o convênio 50 de 2022, que depois foi revogado pelo 166, mas houve poucas mudanças. Esse convênio trata das instituições financeiras e intermediadores, então instituições e intermediadores financeiros. Isso inclui o quê? Inclui Hotmart, inclui Nubank, inclui PagSeguro, Mercado Pago e também os bancos, Itaú, por exemplo. Enfim, todas essas instituições financeiras e intermediadores. E o que eles devem fazer? Eles precisam fornecer informações às unidades federativas, ou seja, aos estados, sobre todas as transações financeiras. Então, fornecer informações aos estados, que são as unidades federativas, sobre as transações.
E como é que essas instituições fornecem essas informações ao Estado? Através de uma declaração chamada DINP, que é obrigatória desde 2020, que é a Declaração de Informações de Meios de Pagamentos. Isso é para quem? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, para PF ou também para PJ. Ainda que não sejam contribuintes do ICMS. Isso é muito importante. Ainda que não contribuintes do ICMS. E em relação às pessoas jurídicas, todas as transações devem estar vinculadas a um documento fiscal. Todas as transações devem estar vinculadas a documento fiscal, inclusive as transações por Pix. Aqui, inclusive Pix. Sendo que o Pix será fiscalizado com data retroativa, ou seja, desde o início do Pix. Então, todas as transações, desde o início, devem estar vinculadas a um documento fiscal. Então, vou colocar aqui, data retroativa. Aí, algumas pessoas vão ficar na dúvida. Tá, mas esse convênio é do ICMS, o que isso tem a ver com o imposto de renda? Primeiro, que os fiscos eles colaboram entre si. E segundo, que os bancos também enviam para a Receita Federal uma declaração chamada e-financeira, que faz parte do SPED. Então vamos ver do que se trata a e-financeira. Além do convênio, teremos a e-financeira. A e-financeira é tratada pela Instrução Normativa RFB 1571 de 2015. Com isso, a e-financeira ela é obrigatória desde 2015. A e-financeira ela também deve ser enviada por quem? Pelas instituições e intermediadoras financeiras. Elas enviam para a Receita Federal do Brasil, através do SPED, o que? O montante global ou saldo por tipo de operação, inclusive Pix. E quando é que elas enviam? Quando o valor for maior que R$ 2.000 por mês, no caso de pessoa física, ou maior que R$ 6.000 por mês, quando for pessoa jurídica. E um detalhe importante, se um mês passar desse limite, a instituição já é obrigada a enviar os saldos do ano inteiro. Então, envia os saldos do ano inteiro. Aí vai surgir a dúvida. Ok, mas e o sigilo bancário? Vamos ver o que o STF diz sobre essa questão do sigilo bancário. Segundo o STF, isso não configura quebra de sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário. E por quê? Porque apenas transfere o sigilo para o âmbito fiscal, sendo que isso deve ser feito mediante processo administrativo. Mais uma dúvida muito comum. E no caso do MEI? O MEI, ele não é obrigado a ter conta pessoa jurídica. Não é obrigado a ter conta PJ. Nesse caso, é tudo somado. Então, soma tudo. O que ele recebe na pessoa física, mais o que ele recebe na pessoa jurídica, é considerado o faturamento do MEI. E no caso de transferência de conta pessoa jurídica para conta pessoa física? Transferência de pessoa jurídica para pessoa física. Essa transferência pode ser feita da seguinte maneira. Temos aqui a PJ e a PF. Essa transferência de recursos pode ser por rendimentos isentos, que seriam os lucros isentos, ou dentro do limite do lucro presumido, ou o total dos lucros apurados na contabilidade, se a empresa mantiver contabilidade regular. Ou pode ser também
através dos rendimentos tributáveis, que vai incluir prolabore ou lucros tributáveis, caso sejam distribuídos lucros acima do limite do lucro presumido e a empresa não tenha contabilidade regular. E agora vamos ver um exemplo de como seriam todas essas transações por Pix na declaração do imposto de renda. Então vamos supor que nós temos aqui o nosso amigo José. Esse aqui é o José. O José ele tem uma empresa, ou seja, ele tem aqui uma PJ. Ele tem uma conta, pessoa jurídica, no Nubank. E tem uma conta, pessoa física, no Banco Inter. O José recebe via Pix dos seus clientes. Então, temos aqui alguns clientes do José que vão fazer os seus pagamentos via Pix para a conta PJ. Esses pagamentos via Pix, nós vimos que por conta daquele convênio 166 de 2022 do ICMS, obrigatoriamente eles são informados ao Estado pelas instituições financeiras. Então, o Nubank ele vai informar ao Estado que a PJ do José recebeu todos esses pagamentos via Pix. Depois de feita toda a apuração da empresa do José, ele vai transferir recursos da PJ para a pessoa física. Vamos supor que ele vai transferir 30 como rendimentos isentos e 20 como rendimentos tributáveis, que seria o prolabore do José. E nós temos aqui do outro lado quem? A Receita Federal do Brasil. O José vai entregar a sua declaração do imposto de renda pessoa física para a Receita Federal. Então temos aqui a declaração de imposto de renda pessoa física. Na declaração, ele vai informar: Receita Federal, eu recebi 30 de rendimentos isentos e 20 de rendimentos tributáveis. Até aí tudo certo, porque o Banco Inter, ele também vai informar à Receita Federal que o José recebeu 50. Aqui no somatório, ele também informou que recebeu 50, assim como o Nubank também vai informar que foi pago 50 para a pessoa física do José. Então, aqui no cruzamento, tá tudo certo. Porém, o José ele tinha um amigo que é todo enrolado, o Pedro. Então, temos aqui o Pedro. O Pedro ele estava sendo processado, estava passando por um processo judicial e falou assim para o José: José, eu tô para receber um dinheiro aí, mas eu não posso receber nada na minha conta, porque senão o juiz vai segurar o meu dinheiro, porque eu tô devendo na justiça trabalhista. Você pode receber esse dinheiro na sua conta e depois sacar e passar o dinheiro para mim? O José, muito amigo, foi lá e aceitou. Então chegou lá o fulano qualquer que devia para o Pedro e ele fez um Pix de 100 direto para a conta do José. Isso aqui foi um Pix e depois o José sacou o dinheiro e devolveu esse 100 para o Pedro. Só que veja bem, o fato do José ter sacado esse dinheiro da conta dele não vai isentá-lo de justificar esse rendimento, essa entrada de recursos de 100 na conta dele. Porque aí o que vai acontecer? O Banco Inter, ele não vai mais dizer que o José recebeu 50. Ele vai dizer que o José recebeu 50, mais esse 100 aqui que entrou na conta dele, mesmo que tenha saído depois. Então o Banco Inter vai dizer para a Receita Federal que o José recebeu 150. Mas se o José informou para a Receita Federal que recebeu 50, o Nubank falou que pagou 50, mas o Banco Inter falou que o José recebeu 150, o que é que vai acontecer aqui? O José vai cair aonde? Na famosa malha fina. Aí você pode até ficar com a dúvida: ok, mas não é só o saldo em 31/12 que é declarado? Então, se ele tirou esse dinheiro da conta dele, como é que ele vai cair na malha fina? Justamente por causa de toda aquela fiscalização do Pix
do convênio do ICMS e também da e-financeira que nós acabamos de ver nos slides anteriores. É claro que não é certeza que ele vai cair na malha fina. Pode ser que, se o saldo dele no final do ano foi 50, pode ser que ele acabe não caindo na fiscalização, mas ninguém garante. E se ele cair na malha fina por causa dessa movimentação do Pix, ele primeiro vai ter a oportunidade de retificar a sua declaração para justificar esse valor, sendo que ele teria basicamente 3 opções, que seriam: primeiro, se fosse uma doação, seria um rendimento isento de imposto de renda, porém estaria sujeito ao ITCMD. Mas nós vimos que não foi uma doação, então a opção 1 já está fora. Outra opção seria um empréstimo. O empréstimo não teria imposto de renda, mas ele teria que informar todas as condições de devolução e as comprovações. E o lucro decorrente desse empréstimo seria tributável, o que também não é o caso aqui. Então, essa opção do empréstimo também está fora. Então, aqui ele teria que apresentar as comprovações. Isso em todos os casos, né? Mesmo no ITCMD, é importante que ele também tenha as comprovações. E a terceira hipótese é: se ele não justificar a isenção, esse valor será considerado como tributável e ele vai ter que recolher imposto de renda sobre esse Pix. Então, se não justificar a isenção, esse valor será tributável. Então, o José, só por ele ter movimentado esse recurso de terceiros na conta dele, ele vai ter que pagar imposto de renda sobre esse valor, mesmo que ele nem tenha visto a cor desse dinheiro, porque esse dinheiro só passou pela conta dele como um favor. E no fim, ele vai acabar sendo penalizado e tendo que recolher o imposto sobre esse valor, sobre esse Pix, simplesmente por ter passado pela conta dele. Reforçando que isso pode acontecer ou não, mas vamos fazer da maneira correta e não movimentar recursos de terceiros na nossa conta bancária e também orientar os nossos clientes dessa mesma forma. Então, aqui no nosso exemplo do José das Couves, o valor que ele recebeu como rendimentos tributáveis, ele informaria aqui na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, novo. Vamos informar o CPF, o nome da fonte pagadora, o valor dos rendimentos, que nesse exemplo dos rendimentos tributáveis foi um valor de 20, é claro que esse foi um valor totalmente fictício, e o valor que ele recebeu aqui como rendimentos isentos, que são esses 30, entrariam aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, clicando em novo. O tipo de rendimento pode ser lucros e dividendos recebidos, ou se for microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, seria aqui no código 13, informando o tipo de beneficiário, que é o titular, o nome já vai aparecer aqui, que é o José das Couves, preencher o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor, que aqui no nosso exemplo seria 30. E o José caindo na malha fina, como não é doação e não é empréstimo, ele vai ter que informar esse Pix de 100 como rendimento tributável recebido de pessoa física. Isso vai entrar aqui na declaração, na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou exterior, rendimentos do trabalho não assalariado, ou clicar em novo, informar o CPF do titular do pagamento, o CPF do beneficiário e o valor, que nesse caso foi de 100. Depois de informar os dois CPFs, eu vou incluir novo e vou dar um OK. E esse rendimento, ele vai ser somado à base de cálculo do imposto de renda. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona essa questão das movimentações por Pix, como elas são fiscalizadas e saibam agora orientar os seus clientes a não movimentar recursos de terceiros nas suas contas bancárias e nem nas contas da pessoa jurídica, porque é tudo fiscalizado. A Cefaz sabe, a Receita Federal sabe, todo mundo sabe das nossas movimentações financeiras. Então, muito cuidado e cuidem muito bem do seu CPF. Então, se você precisar da nossa assessoria para fazer o seu imposto de renda, clica no link da Contabilidade Facilitada Assessoria Contábil que está aqui na descrição. E se você quiser conhecer um pouco mais do IRPF de A a Z, são mais de 25 horas de aula
clica também no link que está aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo!